Ei, boa tarde a todos. Obrigado, Burma, aí pelo convite, pela apresentação. De fato, eu atuo aí na área ambiental já há um bom tempo, né? Minha área aí de formação é direito ambiental e também direito minerário. Então, sempre atuando aí com bastante enfoque nessa área aí desafiadora, que uma é de conhecimento de todos, né? A ideia hoje é falar um pouco de poder de polícia ambiental focado em sanções administrativas, então uma visão um pouco mais estrita aí, né? O poder de polícia ele é mais amplo, mas trazer algumas reflexões, algumas opiniões, alguns entendimentos meus, sem querer exaurir todas as limitações, não teríamos tempo hábil para isso, e sem também pretender dizer que aqui é a última palavra ou entendimento absoluto. Até porque eu separei alguns temas que são mais polêmicos ou que têm aparecido com mais recorrência aí nessas discussões administrativas e judiciais, né, no que tange a aplicação de sanções administrativas na seara do direito ambiental. Então, como introdução geral do tema aqui, vale lembrar a complexidade da legislação ambiental, né? Legislação ambiental que é feita na esfera federal, estadual, municipal, Distrito Federal, nem sempre de maneira coordenada ou conciliada, né? Às vezes a legislação é sobreposta, conflitante entre si, e isso dificulta ainda mais, além das inúmeras, das milhares de obrigações e normas para cumprir, ainda tem a questão da interpretação e da sobreposição de normas. Então, realmente é difícil hoje aí qualquer empreendimento cumprir a legislação, por mais que busque isso em algum momento, no mínimo vai ter alguma aplicação da legislação que o órgão ambiental vai ter um entendimento, o empreendedor outro, às vezes o Ministério Público outro. Então, não é incomum que aconteça isso, né? Outro aspecto relevante que leva a discussão para outro patamar é que praticamente todas as infrações administrativas também são crimes ambientais. Se a gente lê a Lei de Crimes Ambientais e lê o Decreto 6514, ou os decretos estaduais, as leis estaduais que definem as infrações, é quase uma réplica, né? Você tem mais infrações do que crime, mas a grande maioria também acaba sendo um crime. Então, aquela autuação que é recebida pela empresa ou pela pessoa física, ela vai ser encaminhada para o Ministério Público para apuração criminal e civil. Então, é uma severidade, uma gravidade maior do que simplesmente receber uma multa que não tem outros desdobramentos, né? Bom, feita essa introdução, para a gente nivelar aqui alguns conceitos, desculpa se eu estiver repetindo coisas que todo mundo já está careca de saber, mas, bom, poder de polícia, então, são aquelas intervenções, né, do poder executivo destinadas a prevenir ou obstar atividades de maneira conflitante ou contrárias aos interesses sociais devidamente constituídos aí na legislação, né? O regular poder de polícia é aquele desempenhado pelo órgão, pelo agente público competente, nos limites da lei aplicável, nós estamos falando aqui de legalidade estrita, né? Com observância do processo legal, sem abuso e sem desvio de poder. Um conceito que parece simples, mas de aplicação muito mais complexa, né? Quando a gente vai colocar isso na prática. Os princípios que regem aí, o poder de polícia na seara administrativa ambiental, ela replica também os mesmos princípios de administrativo em geral, com legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público, eficiência, enfim, esses princípios todos eles tomam corpo na legislação, né? Às vezes só pegando o princípio fica um pouco subjetivo, mas descendo um pouco no detalhe a gente consegue dar substância a esse princípio e ver quando que a atuação ela está indo contrária a um desses princípios e, portanto, constitui uma barreira, né, para aquela atuação do agente público. Então, sanção administrativa, ela tem aquele tríplice caráter também, né, como a gente vê em outros ramos do direito, preventivo, educativo, repressivo. Então, também há de se observar essas finalidades, não deve ser excessivamente repressiva, de forma desproporcional, né? A gravidade da conduta tem que ter uma proporcionalidade, o caráter educativo é importante, então as advertências ou as outras posturas do órgão ambiental do agente público para fomentar o cumprimento da norma, tá? Bom, um ponto que eu acho
fundamental para se entender a questão de sanções administrativas ambientais é perceber que a sanção administrativa ela é um espectro, né? Está dentro do espectro do poder punitivo do Estado e que não se distancia do direito penal enquanto sanção aplicada ao particular, né? Você tem sanções mais graves, que são os crimes, as contravenções penais e os ilícitos administrativos. Mas se você for pensar em termos de ius puniendi, é a mesma esfera, é a mesma base, né? Isso tem uma relevância grande. Eu vou ler um trechinho aqui de um texto de Nelson Hungria, que diz o seguinte: a ilicitude é uma só, do mesmo modo que um só, na essência, é o dever jurídico. As leis são divididas apenas por comodidade de distribuição. Todas podiam ser, por sua identidade substancial, dispostas sobre o mesmo plano, sobre o mesmo mapa mundi. Não há que se falar de um ilícito administrativo ontologicamente distinto de um ilícito penal. Por que isso é relevante? Porque várias matérias de defesa, vários princípios que são amplamente consagrados no direito penal, às vezes existe dúvida na sua aplicação no direito sancionador na seara ambiental por ausência de uma previsão expressa. E aí a gente pega emprestado esses princípios, essas normas que limitam ou que estabelecem requisitos para aplicação da sanção criminal para o direito administrativo também. Isso aí tem precedentes do STJ, né? Citar aqui o RESP 19560 do Rio de Janeiro, que fala, olha, punição administrativa guarda evidente finalidade estrutural e teleológica com a sanção penal, né? Então, essa compreensão do mesmo espectro sancionador, ela é relevante, tem uma série de consequências e nos ajuda a entender melhor a legislação, tá? E aí eu já parto para um ponto que foi muito polêmico. Acredito que já estamos caminhando para uma consolidação de um entendimento aí mais tranquilo, mas nem sempre foi assim, né? Responsabilidade administrativa é subjetiva ou objetiva? Né? Quem está na área há menos tempo talvez ache que isso aí é ponto pacífico, que está mais tranquilo, mas né, nem sempre foi assim. Muitos defendeu a responsabilidade objetiva, principalmente os tribunais e até o STJ, até vamos dizer, depois de toda a construção doutrinária e a força, né, dos doutrinadores, para dizer em sentido contrário, e diante da ausência de previsão legal em qualquer norma que trate de sanções administrativas, ambientais, aplicar-se a responsabilidade subjetiva, assim como é aplicado no direito penal, né? Então, lá o RESP 125.697, ele, né, vai nesse sentido, reconhecendo o caráter de responsabilidade subjetiva, e aí, na sequência, em anos mais recentes, a gente viu algumas advocacias gerais do Estado, outros órgãos assimilando também essa compreensão, dando exemplo aqui da Advocacia Geral do Estado, que tem um parecer específico, também reconhecendo que a responsabilidade na seara ambiental, administrativa, ela é subjetiva. Tá? Então, depende da caracterização de dolo ou culpa, não existe responsabilidade objetiva em matéria de sanção administrativa ambiental. Tá? Bom, com base nisso, também a gente passa a poder afirmar que para se caracterizar uma infração administrativa, a gente vai ter aqueles elementos também de tipicidade, conduta antijurídica e culpável, né? A tipicidade, que eu vou só ressaltar rapidamente, que um ponto que acontece às vezes os tipos infracionais terem vários elementos, né? Então, pegando aqui o exemplo do artigo 50 do decreto 6514, ele fala que destruir ou danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécie nativa plantada, objeto de especial preservação, sem autorização. Então, eu tenho que percorrer todos esses elementos do tipo para que a conduta seja típica. Não basta destruir florestas, ela tem que ser plantada ou nativa, né? Nativa ou nativa plantada, não pode ser exótica. Né? Se eu cortar eucalipto, não vai caracterizar a sanção do artigo 50. A questão da antijuridicidade. Então, dando exemplo aqui, tradicional do direito penal, que é matar alguém. Né? Matar alguém é crime, artigo 121. Mas se eu fiz em legítima defesa, a conduta é típica, mas não é antijurídica. Existe essa matéria de defesa. Da mesma forma,
Eu tenho o artigo 66 do decreto 6514, que fala em construir, ampliar, enfim, alguma atividade de impacto ambiental sem licença ou desconformidade com a mesma. Ok, eu fiz uma intervenção ambiental sem licença, mas em caráter emergencial para proteger fauna, flora ou vidas humanas. Tem uma exceção na legislação referente à intervenção ambiental emergencial, então a conduta nesse caso é típica, mas não é antijurídica, tá? E a questão da culpabilidade, a gente já falou aqui, né? É necessária a caracterização de alguma forma de ação ou omissão dolosa ou culposa para caracterizar o tipo, ok? Bom, outros aspectos que eu queria ressaltar aqui é a questão de nulidades formais, então aspectos formais da autuação. Claro que tem os requisitos previstos na legislação, né? O agente, a data, o local da infração, o tipo, a sanção aplicada, etc. e tal. Mas o ponto que eu ressalto aqui é um pouco o inverso, né? Não podemos ser formalistas demais. Hoje a legislação, o entendimento jurisprudencial caminha muito mais para reconhecer a validade do ato, a não ser que haja uma nulidade efetiva para a defesa do autuado, né? Então, cuidado com a questão de nulidades, né? O formalismo em excesso não tem funcionado. Hoje, junto ao IBAMA, tem, por exemplo, estou falando mais de legislação federal aqui, gente, já tem em respeito aí ao nosso público aí né? Está aí em vários estados. Mas o IBAMA tem norma específica dizendo que nenhum ato vai ser declarado se não houver uma nulidade que é resultado de um prejuízo para a defesa. E também, em algumas nulidades sanáveis, faça a retificação, notifica o autuado para, se for o caso, complementar a defesa e segue o processo, para ver um aproveitamento máximo do processo, não anula, começa outro processo, enfim, uma perda de tempo e de eficiência até da atividade estatal. Então, nesse ponto, a gente entende que realmente essas nulidades têm que estar associadas com algum prejuízo efetivo, tá? Bom, outro ponto, e aí esse aqui mais espinhoso mesmo, né? Competências comuns, artigo 23 da Constituição, incisos 3º, 6º, 7º, que prevêem, né, que a União, o Estado, o Distrito Federal e municípios têm competência comum para a proteção do meio ambiente. A Constituição, fazendo isso, evidentemente, ela envolve todos, né, na preservação ambiental, e todos os agentes públicos aí com contribuição fiscal em tese poderiam, então, exercer essa fiscalização, esse poder de polícia, mas, ao mesmo tempo, também tem um certo caos, tem uma sobreposição de competências, tem um conflito, de modo geral, conflito positivo de competências, né, porque a autuação também é uma forma de recurso lá para aquele ente que está autuando. Então, não é incomum que um mesmo fato, principalmente quando tem uma repercussão maior ou tem uma repercussão na mídia, acabe sendo objeto de autuações por entes públicos em diferentes esferas. Então, essa questão constitucional não poderia ser afastada por lei, né? Não poderia se dizer, não, o município não tem competência, o Estado não tem competência para resolver isso, e como que nós vamos conciliar, então, essa competência comum, mas de forma organizada, coordenada, evitando o bis in idem, ou evitando outros problemas aí. Eu faço aqui um comparativo importante, porque esse mesmo problema do artigo 23, ele apareceu primeiro no licenciamento ambiental. Quem vai licenciar? E aí teve discussões, inclusive o seguinte, tem que licenciar pelo Estado e pelo IBAMA, em algum caso? Tivemos essas discussões, um pouco mais antigo, anos 90, né? Que tinha mais essa discussão de quem licenciar. A resolução CONAMA 237 trouxe uma regra, olha, licenciamento é no nível único, né? E nós vamos considerar a abrangência de impacto. Então, isso foi se consolidando, deu uma discussão, mas se consolidou como regra de licenciamento a abrangência do impacto ambiental e não outros critérios, por exemplo, titularidade do bem, que a não ser para unidade de conservação, aquelas hipóteses específicas lá do SNUC, né? Enfim, então é importante que a gente veja que esse artigo da Constituição ele trouxe um problema, né? Para a aplicação das sanções administrativas. E como resolver isso? O decreto 6514, vale lembrar, ele prevê no artigo 12 que, se houver autuação por vários órgãos, e pelo mesmo fato, veja bem, não é o mesmo tipo,
infracional, pelo mesmo fato, ainda que o tipo descrito na norma seja um pouco distinto. Esse é o meu entendimento. Tá? Tem entendimentos um pouco mais restritivos, que tem que ser exatamente o mesmo tipo. Mas o artigo 12 já dizia que, se for autuado com mais de uma esfera pelo mesmo fato e você pagar, o autuado pagar a multa estadual ou municipal, prevalece aquela. Né? Ela substitui, a palavra utilizada na norma é substitui a aplicação da multa federal. Então, já havia aí, por parte do próprio ente federal, né, na esfera federal, um esforço para prever uma solução para esse tipo de situação. Tá, em 2011 vem, então, a Lei Complementar 140, que é de conhecimento de todos aí, para coordenar, para estabelecer essa coordenação, para organizar, e se vocês, né, lerem o preâmbulo da norma, ele fala expressamente de regulamentar o artigo 23 da Constituição, e ele traz conceitos como cooperação entre os órgãos integrantes do CISNAMA, o que é a atuação supletiva, né, quando o órgão substitui o ente federativo que tem aquela competência originária, quando não tem capacidade ou estrutura para exercer aquela função, e a subsidiária, que é auxiliar a pedido, né, do órgão detentor da competência originariamente, e aqui o que é o enfoque hoje. O artigo 17, ele vai dizer que ele não poderia afastar a competência comum prevista no artigo 23, mas ele trouxe uma lógica. Qual que é essa lógica? Olha, aconteceu uma infração. Quem tem a competência que prevalece é o órgão que licenciou. Se o outro órgão tomar conhecimento de uma infração, ele pode informar, ele deve notificar o órgão que detém essa competência para tomar as providências. E na omissão, ele pode exercer plenamente aquela competência. Se for autuado 2, 3 vezes, enfim, 3 esferas diferentes, prevalece a autuação do órgão com competência para licenciar. Tá? O racional, então, é que o órgão licenciador ele está em melhor condições de analisar e exercer a fiscalização ambiental. Se o órgão estadual, por exemplo, ele licenciou, ele analisou o EIA-RIMA, ele analisou todos os estudos, ele estabeleceu os condicionantes, ele tem conhecimento de troca de ofícios, informações complementares, esclarecimentos, às vezes uma reunião que foi feita para dizer, olha, isso aqui é dessa forma, e vem outro órgão e autua, às vezes ele está seria melhor que o órgão que já teve todo esse conhecimento do processo e do empreendimento, que ele autuasse. Então, existe um racional por trás disso. Né? Claro que está também se tentando evitar o bis in idem, está evitando-se a sobreposição, confusão de competências, retrabalho, perda de trabalho, mas essa lógica que está por trás da norma, ela é fundamental para a gente compreender onde que se quer chegar. E o parâmetro, e aí eu ressalto outro ponto, o parâmetro utilizado pelo legislador é, objetivamente, quem licencia, autua. Quem licencia tem a prevalência para aplicar a sanção administrativa. Poderia ser outro critério? Poderia. Você não gostou desse critério? Então vai ser o seguinte, a abrangência do impacto resultante da infração quando ela tem dano ambiental. Né? Ah, não, é a titularidade do bem. Ou outro critério, não sei. Mas vejamos bem, a questão de ser o melhor critério ou não, a questão objetiva é que o critério está posto na lei. Né? É o órgão que licencia. Certo? Então, quando a gente começa a divagar sobre, não, mas nesse caso e tal, não, vamos nos ater o critério que o legislador escolheu. Tá? Meu entendimento da norma seria esse. Porque se a gente não se ater ao critério do legislador, a gente vai ficar discutindo qual critério é melhor. Né? E fazer uma interpretação às vezes forçada do artigo 17 para dizer que não é esse critério, é outro. Tá? De novo, eu faço um paralelo com a lógica do licenciamento. A titularidade do bem não transfere a competência. Então, se eu tenho uma indústria que lança efluente num rio federal, não é o fato desse efluente no rio federal que vai trazer competência para o IBAMA, se aquela indústria tiver impacto estritamente local. Então, não é a titularidade do bem afetado, por exemplo, se aquela ET não funcionou e emitiu fora do parâmetro, não significa que, porque é Rio Federal, eu vou trazer aquela competência para a esfera federal. E isso, volto a dizer, é um outro critério, na minha opinião, não reflete a intenção em nenhum critério previsto no artigo 17. Tá? Tem uma discussão, essa tese já apareceu, inclusive, no STJ, e ela é defendida por algumas partes,
da questão da infração endógena ou exógena ao licenciamento ambiental. Tá? Não é uma teoria positivada, né? Ela é uma construção de interpretação. Me parece fazer sentido em relação realmente a uma atividade que ou não é sujeita ao licenciamento ou é completamente alheia ao licenciamento ambiental. Tem uma indústria X de alimentos e, de repente, eu tenho, sei lá, o diretor pegou um carro e bateu na estrada e caiu no rio e causou poluição, não sei, alguma coisa que não ainda que seja com o carro da empresa, não é atividade licenciada da empresa. Então, é uma coisa dissociada do licenciamento ambiental. Nesse sentido, ser exógeno, ser estranho ao licenciamento, me parece que faz algum sentido você não dizer que quem tem competência para licenciar é o órgão licenciador, porque aquele acidente não era licenciável, ou não estava contemplado nos estudos, ou nos impactos específicos daquele empreendimento. Aí, qual que é a regra, então? A abrangência do impacto? Ou nós vamos para a regra do artigo 12 lá do decreto 6514? A gente volta a ficar um pouco no vácuo legislativo. Então, enfim, tem consequências também a gente dizer que uma infração é exógena e qual vai ser o tratamento dela, então. Vai poder haver uma multiplicidade de autuações, né? Enfim, então, é uma teoria aqui em construção. Particularmente, a princípio, eu sigo aí o artigo 17 e acho que a questão da infração exógena, realmente tem que ficar muito clara, que ela não tem vínculo nenhum com nenhum tipo de impacto previsto no meu licenciamento ambiental para que seja exógeno. Tá? Outra questão, o bis in idem, todo mundo já conhece muito bem o bis in idem, acho que não precisa aprofundar muito. Burma, se eu tiver com o tempo esgotando, você me avisa, por favor, tá? A questão da vedação bis in idem clássico, bis in idem, evidentemente, é o mesmo tipo infracional aplicado 2 vezes pelo mesmo fato, né? O problema é que quando você pega a legislação municipal, estadual e federal, às vezes o fato é muito parecido, mas escreve um pouco diferente. E aí tem uma resistência de se reconhecer o bis in idem, estou falando isso na esfera administrativa, muitas vezes, porque se diz, não, o tipo, você recebeu lá o artigo 66 do 6514, aqui é o artigo 40, ele fala um pouco diferente, tem lá um elemento do tipo a mais ou a menos, e aí? Aí não é bis in idem exatamente? Bom, então nos ajuda a essa interpretação que não só o bis in idem é uma ferramenta que deve ser, né, um princípio deve ser observado para limitar essa duplicidade de autuações, mas também os princípios e aí emprestados do direito penal da consunção, né, ou absorção. Então são princípios que regem da seguinte forma: se você tem um ato, né, que ele caracteriza mais de uma infração, se aquele ato ele é necessariamente ele é uma necessidade para se chegar numa infração maior, né? Ele é uma preparação de uma outra infração, ou ele é parte, está contido total ou parcialmente na outra infração, você teria um início de discussão se ocorre ou não absorção, né? Vou ler um trechinho aqui da lição do Fábio Medina Osório, acho que é interessante. Ele fala que pelo princípio da consunção incide a pena ao ilícito finalisticamente pretendido pela gente. Há uma absorção de um ilícito ou de uma infração um pelo outro, né? E dá um exemplo aqui, que é o exemplo clássico no direito penal, que é o homicídio, né? Que você não pode ir desdobrando o homicídio, por exemplo, em lesão corporal seguido de morte, homicídio, né? Então, é homicídio, ele é um tipo maior e as outras condutas, elas são necessárias para atingir aquele ilícito, certo? Então, o princípio da construção se aplica para uma infração fim, que absorve a infração meio, né? O antefato ou preparatório, e o que está contido numa autuação, num tipo infracional, está contido no outro, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Artigo 61 do 6514, ele fala em causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem em danos à saúde humana ou mortalidade de animais ou destruição significativa da biodiversidade. Então, olha, é uma poluição muito severa, ampla, né? Você teve prejuízo significativo à biodiversidade. Muito bem, não por menos, a multa é a multa mais alta que existe na legislação, que é até 50 milhões de reais. Eu tenho outros tipos, se você for analisar, eles estão contidos, né? Então, por exemplo,
coletar ou destruir fauna silvestre. Artigo 24, destruir ou danificar florestas. E aí tem aqui, por exemplo, vegetação natural, utilizá-las em desacordo com as normas de preservação permanente. Destruir ou danificar florestas, objeto de especial preservação. Aí o artigo 43, 49, lá do decreto 6514, condutas que, se eu destruir a biodiversidade de maneira significativa, provavelmente eu destruí, né, vegetação, e passando por APP, passando por reserva legal. Então, se aquele tipo maior ele contém nos seus impactos considerados para aquela caracterização esses tipos menores, ainda que não se diga, houve bis in idem porque a conduta é diferente, o tipo é diferente, tá, mas o ato é único e a conduta está absorvida pela conduta maior, tá? Bom, gente, acho que esse aí é um ponto que está em discussão, né? A gente tem uma ação aí que é um leading case, nós estamos acompanhando, vamos ver como se posiciona o judiciário, mas acho que vale a pena a gente aprofundar nesses institutos, tanto do artigo 17 quanto nessas teorias, e o material doutrinário ele é fundamental para essa formação do entendimento aí da legislação, né? Juntamente com a jurisprudência. Para finalizar aqui, já estou chegando no final do meu tempo também, até foi um comentário aí que teve quando divulgamos aí o tema de hoje, a questão de dosimetria. Eu separei alguns pontos aqui mais recorrentes com relação à dosimetria, que é a legislação, de novo, ela, se você pegar o decreto 6514, ele fala em, às vezes, multa de 5 mil até 50 milhões. Né? Então, tem um leque imenso ali, né? Que, evidentemente, ele tem que ser preenchido por algum ato normativo, né? Ainda que infralegal, para estabelecer a dosimetria. Do contrário, você estaria atribuindo ao agente público um poder legislativo. Você tem uma margem tão grande para dizer que ou é 5 mil ou 5 milhões, o agente público, no caso concreto, vai legislar. Né? Isso aí não sou eu que estou falando, né? A gente tem doutrina, tem precedência nesse sentido. Então, na esfera federal, houve sim uma regulamentação. Hoje o IBAMA ele tem uma tabelinha, vários estados também têm uma tabela objetiva. Olha, teve dano assim, teve dano assado, teve reincidência, não teve. Aí você vai, quase que uma conta matemática, né? Você faz a memória de cálculo e chega ali e reduzindo a discricionariedade do agente público ao mínimo. Eu acho essa prática realmente fundamental. Deixar para o agente público definir no caso concreto qual que é o tamanho da multa correr um risco aí de abuso ou de interpretações, o agente com mão pesada, o agente com a mão leve, não tem que ter isso, né? Tem que ter uma interpretação adequada na norma. Então, está até certo grau superado, mas ainda tem alguns tipos infracionais que falam de tanto a tanto e não tem essa dosimetria. Nesse ponto, o nosso entendimento é que, pelo princípio da motivação, qualquer coisa acima do mínimo tem que ser motivado, né? Tem que ser justificado, tem que ter uma memória de cálculo, tem que ter um amparo legal. A gente vê muito esse problema ainda em sanções municipais. Tem muita lei municipal que fala 1.000 a 1 milhão, 1.000 a 10 milhões, e aí aparece aquela multa de 254 mil reais que você não sabe de onde saiu, né? Então, a questão aí não se pode transmitir ao agente público essa função que é do legislativo, que é estabelecer critérios para dosimetria, não pode dar essa margem tão grande de discricionariedade, sob pena de ilegalidade, e pelo princípio da motivação, é necessário que qualquer majoração acima do mínimo previsto na norma, do piso, ela tem que ser justificada explicitamente no instrumento de autuação, não só na decisão lá do recurso, da impugnação, né? Mas no auto de infração. Bom, outro ponto aí de dosimetria que a gente já viu acontecer, que também nos causou aí, surpresa, foi elemento do tipo ser utilizado como agravante. Né? Então, vamos dizer, você tem lá o tipo que fala em causar danos significativos sei lá, né, e aí você tem um agravante que é, quando houver dano APP, mais um terço. Mas se o tipo ele é caracterizado por dano APP, eu não posso caracterizar o tipo e mais agravante. A gente já combateu isso em algumas situações, tivemos êxito aí para descaracterizar. Então, assim,
É um apanhado geral, tentei pegar alguns temas aqui que são recorrentes, que a gente tem apresentado aí em matéria de defesa administrativa ou fomentado essa discussão. Enfim, não querer exaurir aqui, né, as teses, as discussões, que a questão é ampla, mas espero ter contribuído de alguma forma aí para o debate e fico à disposição aqui. Excelente, Léo. Da minha parte, né, eu acredito que de todo mundo acaba tendo vivência e acaba tendo volta e meia processos administrativos, né, tem que trabalhar com o processo sancionador ambiental dentro do órgão ambiental federal, estadual, municipal, e essas tuas reflexões, vamos dizer assim, né, foram muito importantes. Eu, da minha parte, me identifiquei em todas as situações que tu ia falando e ia me identificando, né? Olha, realmente isso acontece, né? Algumas situações mais, outras menos, né? E eu queria começar, enquanto se ninguém vai se inscrever, eu vou fazer uma pergunta aqui para ti, né? Um comentário. Uma questão que tu comentaste ali, que o órgão ambiental, acho que estadual, aí tu está falando do caso de Minas Gerais, estou imaginando, né? Que tem um parecer que fala, assumindo ou declarando a responsabilidade subjetiva em relação às infrações administrativas ambientais, né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, com a alteração do Código Estadual de Meio Ambiente, agora em janeiro de 2020, que tivemos a adoção da responsabilidade subjetiva nos processos administrativos ambientais. Recentemente, ali até no grupo da UBA, né, nós tivemos uma informação, né, que a CETESB pretende sustentar até o limite que der a responsabilidade objetiva nas infrações administrativas dentro da esfera administrativa, né, dos julgamentos dos processos sancionadores. Eu não sei como tu vê isso, eu ainda vejo dentro desses julgamentos, né, e a gente pegando o universo de 5.700 municípios, né, estados e União, eu vejo ainda um pouco, a gente ainda tem muita briga em relação a isso, né, porque se na jurisprudência isso aí vem se consolidando, dentro do órgão ambiental a gente tem uma dificuldade ainda, né, o pessoal não tem toda uma preparação, talvez, né, para entender os conceitos de responsabilidade, e aí o julgamento ele é feito daquela forma, para não contrariar a autuação do fiscal, né? Não tem um sentido de um julgamento técnico, vamos dizer assim, inclusive vinculado, né, dentro do próprio órgão, né, que é uma crítica que se faz a esse modelo que o Brasil segue, né? Tu vê isso aí também por esse caminho, assim? A gente tem um caminho longo ainda, né? Eu concordo, Bruno. Assim, dizer que é pacificado não dá, né? Acho que o STJ, essa virada de entendimento, ela é por maioria, ela não é unânime ainda, não tem súmula. Assim, eu não lembro aqui o nome dos colegas aí, mas foi uma petição brilhante, foi apresentada ao STJ quando ele tinha um entendimento aí de responsabilidade objetiva na seara ambiental. E o que eu destaco para quem tiver interesse de buscar é que, como anexo da petição ao STJ, foi colocado os artigos de vários doutrinadores dizendo que a responsabilidade é subjetiva. Então, você vê a força da doutrina especializada no direito administrativo, no direito ambiental, para reverter, para começar a reverter esse entendimento aí junto ao STJ. O STJ tem uma postura mais pró-meio ambiente, vamos dizer assim, então é difícil mudar essas teses, sim, né? Em Minas Gerais, a gente teve esse parecer em 2017, também seguindo essa revisão de posição lá do STJ, entendimento interno aqui do órgão, né? Responsabilidade objetiva em matéria ambiental me parece equivocado, acho que a maioria de vocês deve concordar, sobretudo pelo que eu expus aí, mas até para você pensar em situações absurdas, né? De você
incorrer alguma situação absolutamente por fato exclusivo de terceiro, força maior, caso fortuito, e você não só tem que responder pela reparação, porque a teoria do risco integral, você vai ter que recuperar civilmente, né? Mas imagina você responder também se você aplicar uma sanção administrativa, né? Ou exagerando aqui, você ser punido criminalmente por uma coisa que foi um fato completamente alheio à sua vontade ou que você poderia evitar de qualquer forma. Acho que se tem só a concordar com você, é uma luta que a gente tem que seguir para se fixar esse entendimento das esferas. Deixa eu fazer um comentário aqui a Regina, acho que é a Regina Barbosa, de Minas Gerais, que mesmo com o parecer da responsabilidade subjetiva, ela recebeu um parecer do julgamento da auto-infração fundamentado na responsabilidade objetiva. E o Jacques Araújo também comenta, né, que o IBAMA ainda tem responsabilidade objetiva por conta de uma orientação jurídica, né, uma OJN, mas que ela está sendo revisada já, que eu já conversei, já tem essa informação aí, e o IBAMA vai fazer essa publicação em breve, isso aí é para agora mesmo, até porque o IBAMA foi questionado pelo Tribunal de Contas, né, e isso circulou também no grupo da UBA ali uma decisão do Tribunal de Contas questionando por que o IBAMA mantinha a tese da responsabilidade objetiva, considerando que o STJ tinha mudado o entendimento. Então, digamos assim, foi o gatilho que o IBAMA, né, nessa gestão precisava para justificar, né? É a Regina Barbosa mesmo. Deixa eu fazer um questionamento aqui, um comentário da Andréa Carvalho. Ontem a gente comentou sobre isso em uma outra live, né? Sobre a questão da dosimetria da pena, Leonardo. A ausência de norma infralegal estabelecendo critérios objetivos para a dosimetria em multas abertas gera confusão na aplicação das circunstâncias agravantes e valoração da multa. E há fiscais que descrevem as circunstâncias agravantes sem qualquer comprovação da culpabilidade e lançam a multa num valor máximo, né? Olha só, a gente... exatamente. Essa questão de dosimetria, eu acho que ela está mais equacionada no âmbito federal. Alguns estados têm essa dosimetria, igual eu falei, com tabelinha, né? O IBAMA tem, aqui no estado de Minas Gerais, outros estados a gente sabe que tem uma dosimetria, com alguns tipos infracionais, com algum grau de discricionariedade, às vezes pequeno, né? Infração por hectare, R$ 2.000 a R$ 5.000 por hectare. E aí o fiscal escolhe lá um valor. A gente sempre coloca, olha, se não justificou, e a motivação tem que ser não só eu quis, tem que ter uma motivação legal, né, uma plausibilidade nessa majoração da pena, com amparo legal. Então a gente tem recorrido sim, temos casos aí, mais de um de êxito nessa redução do valor da multa para o patamar base, tem uma resistência imensa dos órgãos de reduzir multa, sim, claro, gente, isso aí a gente sabe, né, de reconhecer nulidade ou reduzir valor de multa, enfim, isso não é uma briga fácil, mas a gente tem emplacado essa tese aí, e se for uma redução substancial, também discutir judicialmente. A questão de responsabilidade objetiva, eu tenho um caso recente, não sei se vocês ficaram sabendo, mas aqui em Minas Gerais choveu uma enormidade aqui no começo do ano. Belo Horizonte, as ruas elas estouraram, né? Foi uma coisa assim completamente. Olha, ela foi maior, foi, salvo engano, estou falando de cabeça, mas 50% maior do que a década milenar. Foi uma coisa assim, ninguém conseguiria cogitar, né? Só sendo muito pessimista. Então, assim, estruturas concebidas por uma década milenar, elas não romperam, mas ela galgou por conta do volume de chuva. Se não tivesse a estrutura, ia ser pior, porque ela ainda segurou um pouco. Aí, veja bem, a empresa foi autuada, né, por causar danos e tudo mais, e a gente demonstrou, inclusive com laudos técnicos, com tudo, dizendo, gente, isso aqui é uma força maior, né? E, além de tudo, imprevisível, de fato, né? Se você pegar, qual que é o critério que o órgão ambiental me aprovou? Década milenar. Eu fiz a década milenar. E aí veio uma chuva totalmente extraordinária, fora de qualquer registro histórico, né? E aí eu vou ser autuado, né? Acho que isso aí ele escancara essa questão da responsabilidade, ela ser subjetiva na seara ambiental, tá? Mas a discussão, volto a dizer, municipal, alguns estados tem sido mais desafiadora, sim. Sim, beleza. Até a Renata Nobre aqui fala, né,
que os órgãos ambientais se portam com responsabilidade administrativa ambiental como objetiva, não consegue resolver na questão administrativa, tendo que recorrer ao judiciário. E isso, e pior, eu acho que muitas vezes ocorre, né, que o empreendedor, né, ele acaba se acomodando, né, porque o valor da multa é baixo, né, ou ele não quer se incomodar, entrar numa discussão e aí, vamos fazer um termo de compromisso, vamos acabar com o processo, e essa discussão não é levada adiante, né? E aí não é levada adiante não só no órgão administrativo, como também no judiciário. Então, eu acho que até, na minha opinião, né, é um dos motivos porque a responsabilidade administrativa ela teve essa dificuldade de ter esse elemento subjetivo configurado, a natureza jurídica configurada, porque ela era pouco debatida, né, no judiciário. O pessoal ficava discutindo lá reparação civil e tal, e isso contaminou os julgamentos, né, de responsabilidade administrativa. As multas eram dos municípios, né, são pequenas de maneira geral, comparada com Estado, União. Então, acredito que isso é também um problema. Deixa eu ver quem é que fez, a Jaciana, né, Leonardo, dentro dessa temática, qual sua análise acerca do poder de polícia no caso do critério de dupla visitação fixado na lei complementar 126, exceção normativa do IBAMA, que limitou a aplicabilidade, né? Aquela questão da dupla visita, né? A primeira visita educativa que é feita na lei complementar do Simples Nacional, né? Eu acho que é a 123, se eu não me engano. Acho que o número é outro aí, mas... É 123, mas é a obrigação... Até escrevi um artigo, apareceu no Conjuro, se não me lembro sobre isso, que é a obrigatoriedade de ter dupla visitação, né? Para as atividades do Simples Nacional, não é isso? Você diz de necessidade de advertência antes da multa, né? De uma visita educativa, de uma advertência. Ele fala exatamente, né, que a primeira visita, que é a notificação, né, não é nem advertência, o órgão ambiental, o fiscal, a fiscalização tem que notificar o cara, dizer, olha, tu tem aí um prazo aí para te adequar, senão tu vai ser multado, né, uma coisa assim, mais ou menos assim. Olha, a princípio, vamos lá. Dizer que tem que aplicar, né, tem que mandar uma notificação, tem que orientar antes de autuar, não entendo, a não ser que a lei preveja expressamente isso, e de modo geral não prevê, a não ser para esse rol menor, né, e de infrações de menor potencial ofensivo, enfim, infrações menos graves. Aqui em Minas Gerais é infração leve, em outros estados também a gente vê essa advertência, quando a infração até tal valor, ou infração leve, ou quando não tem dano, pode ser advertência. Então, opinião pessoal minha, acho que primeiro tem que seguir a lei, né? Onde está previsto, qual que é esse rol. Nunca vi uma lei que fala que tem que advertir em todas as situações antes de aplicar a multa, mas sim em situações de menor gravidade, né? Como opinião pessoal, também não me parece que seja equilibrado você ter, por exemplo, né, empresa que já tem ciência, já tem uma estrutura para conhecer a legislação, enfim, acho que nem sempre a questão é de educação, às vezes é ocorrência mesmo, infração, por outros motivos. Então, não vejo ilegalidade. Não sei se é essa a pergunta da Jaciana, mas a princípio eu não vejo essa ampliação para todos os tipos, né? De uma necessidade sempre de advertir antes de aplicar a multa. Sim. Eu acho que até a Regina falou ali que o decreto de Minas Gerais prevê para microempresa e EPP, o agricultor familiar, que primeiro deve não houver dano. Quando não houver então, dano. situações de menor gravidade, né? Isso é a constante. Sim. Na verdade, né, muita gente fala, até com aquela previsão do artigo 72, ali, parágrafo 3º, né? Tem que advertir, na verdade, eu entendo como avisar, né? Não é advertência no sentido sanção de advertência, sim advertência no sentido de avisar que a pessoa tenha que ela tem que se adequar, né, num prazo. Só que existe, como tu falaste, né, Léo,
Tem certas situações que o dano já está causado, a infração já foi causada. Aí não adianta tu notificar, vou notificar previamente para quê? Para ti não fazer uma infração que tu já fez, né? Então, às vezes não tem sentido. Eu entendo como essencial quando existe essa possibilidade antecipatória, vamos dizer assim, né? De aviso mesmo. Agora, depois que ocorreu, bom, paciência, né? Acho que tudo muda aqui. Ô, Burma, uma prática que eu acho salutar, que a gente não tem muito aqui, tem às vezes, mas não é institucionalizado assim, sabe? Quando a legislação muda, eu acho que é uma prática salutar você ter um período de notificação. Olha, mudamos todo o sistema aqui de emissão de documento de controle florestal. Mudou a lógica. Né? Olha, mudamos aqui alguma regra de APP, de reserva legal. Olha, durante 6 meses, quem infringir vai ser advertido. Depois de 6 meses, já é autuação. Eu acho que isso é educativo, né? No sentido de ninguém ser surpreso com mais uma norma ambiental e, de repente, receber uma autuação por desconhecimento. Mas para regras que já estão postas aí, eu acho que o rol ele deve ser restrito mesmo. Opinião pessoal minha, né? Sem dúvida, né? A Renata faz mais um comentário aqui, né? A questão da falta do relatório de fiscalização, né? Que é o documento que acompanha o auto de infração, né? Relatório de fiscalização, relatório de vistoria, auto de constatação, independente do nome, né? Aqui no Rio Grande do Sul se chama auto de constatação. Concordo plenamente, Renata, né? Falta de auto de constatação, a quantidade de oportunidades que, imagino que o Leonardo já deva ter acompanhado isso, a pessoa, o autuado recebe o auto de infração, mas não tem o relatório de fiscalização pronto, né? E aí tem que ficar esperando e o prazo está correndo, né? Como é que eu tomo ciência, né? Não, e aí tem que se defender sem ter todos os elementos suficientes para atingir a ampla defesa, né? Esse caso ele pode chegar ao ponto de ter prejuízo à defesa, né? A autuação que não vem acompanhada de relatório de fiscalização, autofiscalização, autoconstatação, enfim, o nome não importa. É o documento que vai descrever, principalmente quando tem questão técnica, né, envolvida. Ele não chega, então falou causar poluição. E às vezes ele replica ali o tipo, não escreve muito bem, fala, tá, mas o que você está falando? Né? Principalmente quando é poluição, às vezes a gente enfrenta casos que não vem com esse relatório, ou o relatório, às vezes, ele não vem com uma descrição objetiva daquela poluição, daquele fato técnico que a gente precisa contrapor, né? E tem questões que são bastante técnicas. Causar poluição nos recursos hídricos. Eu posso ter lançamento de efluente, o lançamento fora do parâmetro de lançamento, mas no corpo hídrico eu respeitar a capacidade do corpo hídrico e atingir a qualidade do corpo hídrico receptor. Causei poluição? Então, se o fiscal não diz exatamente o que está caracterizando, dificulta a defesa. Nesse caso, eu acho que é uma situação para se sustentar a nulidade, né? E aí, no mínimo, é o que a gente tem acontecido mais. A gente fala que tem nulidade, que é para abrir, nos dar acesso ao autofiscalização e reabrir o prazo para defesa. Porque às vezes não precisa de um tempo hábil para elaborar minha defesa técnica, né? Outro ponto aí que tem a ver com esse tema quem pode lavrar uma autofiscalização com a caracterização da poluição. O órgão ambiental às vezes tem resistência de descrever a poluição. Eu falo assim, eu olhei, não estou falando de todos os fiscais não, viu gente? Estou falando de situações que a autofiscalização às vezes vem genérico, dizendo, constatei que aconteceu isso e teve poluição. Tá, qual que é o descritivo da poluição? Podia pelo menos falar, olha, essa substância que a gente viu, que lá no relatório X tem essa substância aqui, né, nesse caminhão, nessa ET, sei lá, na caixa sal, não sei, isso aqui vazou, isso aqui é contaminante, chegou no solo, então essa é a poluição que eu estou falando. Às vezes não tem um mínimo de descrição. E às vezes tem um agente que não tem capacidade para essa descrição técnica. Então também são questões que podem ser levantadas. Deixa eu te fazer um gancho aí com essa pergunta. Tu acredita que é possível, né? Especialmente nessas questões mais complexas, né, de poluição, né, do 61 ali do 62, que são as multas mais graves do decreto 6514,
que o relatório de fiscalização ele tenha que ser preenchido, ou tenha que ser assinado, ou tenha que ter a participação de um profissional técnico da área específica, né? Porque muitas vezes isso aí é assinado pelo fiscal, que ele não é o mais competente para aquela área, né? Ou ele às vezes tem um curso de segundo grau, por exemplo, né? Ele não é um fiscal de nível superior. Tu entende que existem elementos para questionar a validade do auto de infração? Olha, você diz, por exemplo, o agente fiscal, ele é um agente, né, com nomeação, enfim, para o cargo, mas ele não tem formação específica. Seria quase que exigir uma ART, né, do auto fiscalização. Eu acho, talvez, não condizente com a nossa realidade. Talvez fosse o ideal, mas não é condizente com a realidade brasileira. Falar que o município vai ter, entendeu, engenheiro químico, vai ter lá o engenheiro florestal, ou enfim, um biólogo, para cada situação ter um profissional que vai saber falar exatamente daquilo, acho que não seria bom, mas não é condizente com a realidade brasileira. Eu acho que o que o fiscal tem que fazer, na minha opinião, além de ser agente público capaz, né, ter aquele cargo para fiscalização, ele fazer um descritivo que eu possa contestar. Se o descritivo dele é frágil, se ele falou, olha, isso aqui é contaminante, isso aqui é resíduo classe 1 e entrou no solo. E aí oh, não, meu amigo, isso aqui é inerte, isso aqui não tem nenhum potencial de poluição. Aqui, ó, te comprovo. Então, se é frágil a argumentação dele, ok, tecnicamente eu contraponho, não acho que é nulidade. Você entendeu? O fato de não ter formação específica para... Formação que eu falo assim, formação profissional, né, curso superior. Ele provavelmente, ou deveria ter uma formação mínima para ser fiscal no âmbito daquele órgão que ele atua. Sim, sim, não. Tecnicamente falando, né, só o 61 que fala ali, né, na legislação federal, que exige um laudo técnico, né, que comprove o dano e a dimensão dele, né. Só o 61. Os outros necessitam de um laudo de constatação, né, que daí, teoricamente, não tem essa formalidade, né, que um laudo técnico de 61, que é o pior de todas as infrações, ele exige do caso, né? Vou dar um exemplo que estou vendo que em caso de ausência de meios completos de apuração, né, é a pergunta aqui, deve deixar de aplicar multa em condições evidentes de poluição? Não, entendo que não. Acho que o que eu disse, né? Uma base para se poder imputar à empresa, dizendo, teve um caso curioso, né? Às vezes um caminhão de leite tombou e o leite foi para o rio. E aí o fiscal disse, ó, teve poluição. Por quê? No caso concreto, por conta da demanda bioquímica de oxigênio lá, que, enfim, causou poluição. O fiscal não precisava falar do DBO, não precisava, eu acredito não preciso chegar nesse detalhe, mas ele descreveu, ó, a substância X chegou no curso d'água, eu vi peixe boiando, né? Eu acho que isso, na minha opinião, hoje, a não ser que o tipo infracional, você mencionou bem aí, Burma, a não ser que o tipo infracional te exija algum laudo técnico, me parece que o descritivo que evidencia a poluição seria suficiente para suprir esse requisito do autoconstatação e da vistoria. Agora, faço ressalva também. Aqui, dando exemplo de Minas Gerais, que eu atuo com mais frequência, a Polícia Militar Ambiental, ela pode autuar, mas alguns tipos infracionais, ela tem que chamar um agente da Secretaria de Meio Ambiente para fazer o auto-fiscalização, para ele fazer o descritivo técnico, porque ele reconhece, ele pressupõe que polícia tem uma formação de polícia. Por mais que ele tenha uma formação para exercer o poder de polícia ambiental, ele não tem aquela formação, aquele conhecimento técnico, né? Então, a própria legislação, em alguns casos mais específicos, ela vai exigindo ali uma evidência maior, né, da caracterização técnica daquela poluição, daquela infração. Acho que o Mário quer falar. Só que ele não... Eu vou abrir o microfone dele aqui, peraí, só um pouquinho. Pode falar, Mário. Boa tarde, estão me escutando bem? Sim, escutamos bem. É o seguinte, meu nome é Mário, eu sou geólogo e fiscal de meio ambiente aqui na cidade do Rio de Janeiro, da prefeitura da cidade, né? Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E a gente passa por inúmeras situações de rotina que vocês estão discutindo, né, e tal. E um dos casos muito comuns
os casos muito comuns e realidade de muitas secretarias, né, é você não ter todo o aparato técnico necessário para fazer com a máxima eficiência a apuração de uma infração ambiental, né? Então, nós temos uma questão muito grave aqui, por exemplo, que é comum do Brasil todo, que é o lançamento de esgoto bruto em rios, córregos, lagoas, no oceano, né, e tal. E o que vem acontecendo repetidamente é que quando você tem multa para concessionária de esgoto, né, que faz o tratamento do esgoto, coleta e destinação de esgoto, né, eles começaram a rebater todas as multas, né, e não resolvem o problema da coleta e tratamento, né, que eles são, como aqui no caso é a SEDAI no Rio de Janeiro, né. Então nós temos um problema recorrente de lançamento de multas contra a concessionária, e a concessionária aprendeu a fazer a leitura através de vários escritórios de advocacia de detalhes que estão no artigo 61, como vocês comentaram, né, de que faltou um laudo específico que comprove que está poluindo e tal, e tentando repetidamente quebrar as multas, né? Então, o que vem acontecendo? A prefeitura, de autora de ações, né, ela está virando réu, né? E quando a prefeitura vira réu porque agiu em prol do meio ambiente, acaba sobrando no final, se voltando contra os técnicos, né? Porque os técnicos não têm todos os meios necessários para fazer uma apuração muito fina e específica, né? Porque você não tem um laboratório ao seu lado, você não tem todos os equipamentos que medem DQO, DBO, todos os índices de oxigênio, né? E a concessionária, sabendo que o município, também o INEA, no caso, que é o órgão do Estado, né, não tem todas essas condições, ela repetidamente vem impugnando as multas e botando o mesmo valor da multa como causa contra o município, e o município virando réu, e já houve casos que eu soube que o município está perdendo essa situação. E mesmo assim, os problemas de esgotamento sanitário com lançamento de efluente bruto, né, como, por exemplo, aqui na Lagoa Rodrigo de Freitas, do Rio de Janeiro, área onde eu sou fiscal, né, isso vem acontecendo repetidamente e o problema não se resolve. Então, você vê que dos dois lados existe o problema do órgão ambiental, que já tem pouco técnico, poucos meios, aí, por vezes, de apuração, né, que nós, infelizmente, não temos um laboratório ao nosso lado o tempo todo, né? Então, você tem um problema para você dosar a quantidade de poluição e a intensidade da mesma, né? Eu sou geólogo por formação, né? Então eu tenho noção da parte de poluição hídrica, poluição do solo, contaminação, né? Todas essas coisas, né? E, infelizmente, a gente vem tomando contra a gente no mesmo valor das multas. Vocês até comentaram aí que as multas de município costumam ser pequenas, mas eu contrario o caso do Rio de Janeiro. Nós temos até multas milionárias, né? Também contra vários tipos de infração ambiental que já estão triplicadas ou duplicadas ou triplicadas, seja por criminosos de áreas de facção organizada, né? Ou mesmo para concessionárias, né? Porque elas não resolvem o problema mesmo após ser cientizado, né? Então fica a minha pergunta que eu coloquei. Se você não tiver todas as condições, você vai deixar de fazer a apuração final porque você não tem todas essas condições de, no momento, poder coletar, analisar, fazer todas a dosimetria necessária. Porque os relatórios são todos feitos. Aqui o nosso padrão toda infração é um relatório por cada saída, né? E a gente faz, e sempre que possível faz a multa. Eu deixaria de autuar, de apurar por falta de todas as condições do órgão? Era essa a minha pergunta. Ô Mário, obrigado pela pergunta aí. A questão de saneamento está na pauta e eu particularmente acho que é um dos maiores problemas ambientais do Brasil, né? Até quando a gente fala em mudança climática, nossa contribuição para a mudança climática com saneamento, a falta dele é imensa também. O tema ele é complexo porque né, para tratamento, não para um empreendimento, mas uma estação de tratamento de esgoto para um município, para uma região, ele é aquela premissa de que é melhor ter uma ET ruim do que não ter ET nenhuma. Isso não é salvo-conduto para ninguém sair emitindo fora do parâmetro, mas às vezes a situação é tão crítica que torna complexa a discussão. Eu acho que talvez passe por isso também.
Já atuei num caso onde a ET da concessionária não atendia o parâmetro, uma ET que foi recebida após o certame, né? E quando a gente foi buscar as causas disso, você tinha toda uma rede recebendo fora de padrão de rede de esgoto. Então, já tinha indústria fazendo bypass. Em vez de mandar para a ET dele, mandava efluente industrial não tratado para o esgoto. E aí, quando chegava no afluente da ET, era impossível a ET, licenciada e com a capacidade para aquele tipo de esgoto sanitário, receber esgoto industrial. Então, jamais aquela ET ia atingir eficiência. E aí, de quem é a culpa? Voltamos na questão da culpa, né? Existem fatos exclusivamente de terceiros que obstam o atingimento daquele parâmetro. Então, assim, não dá para falar especificamente desse caso, né, que a gente não conhece, enfim, não estou falando aqui em tese, mas eu acho que esse caso ele toma uma complexidade técnica maior por ser uma ET que recebe efluentes aí de várias fontes, e a gente tem que também buscar isso aí. Eu acho que nesse ponto também tem que abrir um pouco o leque para pensar o seguinte: a fiscalização ela pode solicitar mais, né, se municiar mais de informações, notificar de informação complementar, de explicações antes de lavrar a autuação, que aí vai ter um conjunto probatório, tá, por que você não está atingindo o parâmetro? E me prova que existe uma questão que é alheia à sua gestão, à sua competência, ou à sua capacidade de resolver, né? Acho que essas questões elas são complexas, sim, mas o agente público não pode deixar de apurar, né? É questão de obrigação legal, dever legal e até prevaricação, né? Num caso extremo, se o agente ele vê alguma coisa e não faz nada quando ele tinha obrigação de fazer. Então, enfim, as considerações gerais, não sei se o Bruno quer complementar com alguma coisa. Eu acredito, né, que isso aí faz parte de um contexto de falta até de... Eu não quis falar, né, no que está do Rio de Janeiro, né, Mário? Eu sei que o Rio de Janeiro tem uma estrutura melhor, falando do universo de municípios, dos 5.700 municípios do Brasil, em relação a valores de multa, em primeiro lugar, né? Assim como eu já trabalhei em Porto Alegre, os valores de multa ali são altos, né? São Paulo, Rio, isso aí já é uma outra realidade. Agora, eu penso assim, né? Talvez até uma questão da própria Procuradoria Jurídica da Prefeitura dar uma orientação, né? Assim como o Leonardo falou, né? De como fazer esse trabalho, essa instrução processual, essa instrução pré-autuação, para que a autuação não se perca, né? Porque um dos grandes elementos que foi essa alteração aí que o governo federal fez recentemente, né, com a criação do Núcleo de Conciliação Ambiental, é justamente para esse auto de infração ele ser previamente revisado, né? Tem um núcleo que vai lá, olha, essa multa pode ser que ela não se sustente, né? Então, justamente isso, para que não chegue lá no final e a administração pública seja ré, né? Porque a multa foi mal aplicada, ela foi mal construída e tudo mais. Então, acho que existem elementos, de repente, se não é no 61, por exemplo, no 6514, pode ser em outro artigo. A gente tem outros elementos que consegue, de repente, aplicar alguma sanção. Eu não consigo te responder categoricamente para o teu caso, Mário, porque eu não conheço a tua situação, né? Mas eu acredito que existem elementos, sim, para estratégia. Eu acho que tem que pensar estrategicamente como fazer, já que é uma situação recorrente, né? Uma situação que se repete, né? E esse modelo que vocês estão usando não está funcionando. Bom, então vamos pensar aqui com o nosso jurídico e vamos tentar achar alguma estratégia. Até vou narrar aqui, acho que está lendo aí também, né? O André ressalta, né, que no sentido contrário, né? Um município no estado do Espírito Santo multa em valores exorbitantes qualquer extravasamento de esgoto, né? Muitas vezes quando o resíduo é lançado por usuário do sistema. Então, não existe esse critério, né? A Andrea, ontem a gente comentou exatamente isso numa outra live, né? A falta de critério, né? E falta de o que a gente tenta fazer, né? Talvez a gente está como advogado, a gente está no outro lado do balcão e a gente quer dizer uma coisa. O que a gente quer é que o auto de infração na administração pública ele possa ter um início, ele tem um meio, ele tem um fio, o processo inteiro.
porque senão ele é ineficiente. Se o processo, os advogados conseguem reverter a situação e a administração passa de, entre aspas, autora para ré, é porque o processo não funcionou efetivamente. Então, o que a gente está falando aqui, do outro lado do balcão, digamos assim, no bom sentido. É porque se essas questões elas forem qualificadas dentro da administração, com certeza a gente melhora bastante, né? Para nós, né, para nós advogados, né, Mário, é melhor que os autos de infração sejam muito mal feitos, efetivamente, mas não é o caso, né? Para a administração pública a gente quer que as coisas funcionem, que as concessionárias não joguem esse resíduo, extravase o resíduo e tudo mais. Mas é isso. Leonardo, suas considerações aí finais para a gente dar um encaminhamento. Tá certo. Bom, primeiramente agradecer aí a participação de todos, fico honrado aí com o convite para falar desse tema. Que bom o interesse demonstrado, as perguntas. Acho que, volto a dizer, como recado final aqui, eu incentivo a minha equipe toda, incentivo todo mundo que eu falo a escrever, a aprofundar, enfim, elaborar mesmo texto aí de artigos, de livro, o que for, para a gente avançar no entendimento da legislação. A segurança jurídica, eu acho que é um ponto fundamental que a gente precisa ter mais em direito ambiental. A gente tem muita discricionariedade, tem muita interpretação diversa, distante, né? Isso causa conflito, isso causa retrabalho, não é eficiente, enfim, acho que a gente, pensando não só como advogado de empresas, mas como cidadão, o que a gente quer realmente é que a legislação ela seja fácil de entender, né? Que as pessoas cumpram a legislação. Acho que esse que é o... E para isso, a legislação tem que ser clara, o entendimento tem que ser mais pacificado e unânime. Então, esse é o meu recado final aí. Novamente agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Léo, a tua brilhante explanação, né? Foi muito legal as reflexões que a gente teve aqui nesse tema. Eu sou fãzaço desse tema, já escrevi e vou continuar escrevendo, né? E já anotei várias coisas aqui para não esquecer de escrever nas próximas vezes, né? Pontos muito importantes que tu citou. Agradeço a participação de todos os nossos colegas aí que fizeram perguntas e comentários, nossos colegas associados à UBA, e também aos convidados externos, aí o Mário, né, que desejo sorte aí no trabalho, Mário, que tenha sucesso, né, e valorizando o teu trabalho, importante trabalho de fiscalização ambiental que a gente precisa efetivamente. Certo, senhoras e senhores? Esse nosso webinar fica gravado, a gente sobe para o YouTube na sequência, e na quarta-feira que vem a gente volta com mais um debate, ok? Muito obrigado para todos, um grande abraço, tchau e até mais. Gente, boa noite.